Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Para quem não me conhece, aqui ou aí em casa, eu sou a mestre Andréia, eu sou ministra dessa casa, tenho muito orgulho, é um privilégio muito grande fazer parte do ministério dessa casa. E como vocês sabem, só para situar, todo mundo, no mês de outubro nós falamos sobre cura. Então, quem esteve aqui nos cultos de terça, de quinta, de sexta, de sábado, domingo, os bate-papos, todos foram falando sobre cura. E nós podemos presenciar, nós ficamos sabendo de muitas pessoas que foram curadas. Porque Deus é bom. Porque Ele não tem outro desejo a não ser abençoar os seus filhos. Então, na minha casa mesmo, eu passei por isso. Como vocês sabem, a minha filha Fernanda, com quase 7 meses de gravidez, 7, 6,5, ela ficou com uma infecção muito forte, e deu 6 pedras, e ela foi internada por conta dessas dores, e ela começou a ter febre, o rim dela começou a inchar, e com isso tudo ela começou a sentir muita falta de ar, porque a infecção, o rim começou a dilatar, toda a água que ela tomava, porque a gente falava, toma água para expelir a pedra. Então toda a água que ela tomava, o soro que ela tomou quando ela foi às vezes para o hospital, não aguentando mais de dor, toda aquela água estava indo uma parte para o pulmão. E aí quando ela ficou com febre e chegou no hospital, numa quinta-feira, com muita falta de ar, eles já suspeitaram de Covid, e na mesma hora já isolaram ela, certo? Isolaram, o Alan estava com ela, ele teve que vir para casa, e aí vocês imaginam o coração de uma mãe. Uma filha grávida de 6 meses, internada com muita dor, e agora estava isolada no hospital, sem poder receber a visita acompanhante do marido, muito menos da mãe e de ninguém. E nós nos falávamos somente por WhatsApp. E aquilo ali, a princípio foi muito duro. Foi muito duro. O Alan chegou de madrugada e me passou isso. Eu caí em prantos. Eu chorei muito. Mas essa é a primeira reação da gente. Essa é a primeira reação da gente. Mas logo a gente levanta, logo a gente se apruma e fala peraí. A que Deus eu sirvo? Eu sirvo um Deus vivo. Eu sirvo um Deus que opera milagres. E aí, eu me recompus e aí nós começamos na batalha. A igreja em peso. A importância do corpo, meus irmãos. O corpo carrega, o corpo sustenta a gente. E a gente se sentiu, no mês de outubro todinho, sendo sustentado. Logo veio o resultado do exame que ela tinha feito, deu negativo. Graças a Deus, glória a Deus. E ela foi melhorando, eles fizeram um procedimento, colocaram um catéter para drenar o rim dela. Logo ela já começou a urinar, passou febre, passou dor e ela voltou para casa. Tudo isso, por quê? Porque o corpo estava junto em intercessão. E quando o corpo junto, numa mesma luta, no mesmo propósito, Deus age. E Ele age de uma forma sobrenatural. Porque ela teve que ficar com o catéter, depois, uns dias antes do dia marcado para o parto, o catéter saiu, e a gente viu que
de assim, 100 casos, um caso acontece do catéter sair. Não sai. Ele não sai, ele passa por dentro do organismo, ele vai lá e engancha no rim. Então é uma coisa assim, impossível. E o catéter dela estava saindo uns dias antes dela dar à luz. 1 semana, 10 dias. E aí ela foi para o hospital, a médica falou assim, é impossível o seu catéter estar saindo. Ela falou, mas eu acho que está. E quando a médica viu, ela falou, está saindo mesmo. E quando tirou o catéter dela, ele tinha um nó no meio do catéter. Ele falou, como assim? Tem um nó no catéter? Quem deu esse nó lá dentro? E aí a gente viu que era a mão de Deus. A médica tirou o catéter, passou toda a dor, passou infecção, passou tudo, meus irmãos. A minha filha estava de cama, já fazia 20 dias. Foi a médica tirar o catéter, ela levantou da cama e já começou. Fazer as coisas, descer, almoçar junto com a gente. De uma forma sobrenatural. Deus deu esse alívio para ela, esses 10 dias, para ela, sabe, curtir os filhos, curtir a gestação ali, porque era só choro, era só dor. E aí ela pôde preparar as últimas coisinhas da Liz, preparou tudo com muito carinho, com muito capricho, e ela foi para o hospital radiante, tomou café, recebeu flores, e o apóstolo foi lá, e foi andando para o hospital, alegre. Isso Deus faz. Isso Deus faz. Parece que é pequeno, irmãos. Mas para uma mulher que está grávida, você chegar no 6º mês de gestação e você ter essas dores e dores e dores de você não levantar da cama. A minha filha chorava. E de repente tirar o catéter que não tinha como sair, ter um nó dentro do catéter. Então tudo isso aconteceu de uma forma sobrenatural. Porque Deus faz assim. Deus faz assim, meus irmãos. E esse mês de novembro foi dado para nós, mestres, para nós estudarmos sobre a revelação do sobrenatural. Vocês acham que é fácil? Não. Porque sobrenatural, ninguém entende bem, né? Ninguém entende bem, ninguém sabe explicar direito. Peraí, mas como que aconteceu isso? Como que foi curado de câncer? Como foi curado de AIDS? Como que o catéter deu um nó dentro dela? Quem deu esse nó? E aí a gente fica tentando entender, né? E fala, não tem explicação. Então, sabe, buscar a revelação do sobrenatural não é coisa fácil. Não é coisa fácil. Mas a gente pede para Deus, a gente pede inspiração para Deus. E pede, pelo menos, para nós termos a revelação, para nós chegarmos um pouquinho tão mais perto desse entendimento. Porque isso é preciso, isso é necessário para a igreja. Revelação, o que é revelação? Revelação é trazer à luz aquilo que está oculto. Então isso é revelação, é trazer à luz. Revelação é tirar, na raiz da palavra, é tirar o véu. Por isso que é revelação, tirar o véu. E é isso que nós estamos, os mestres dessa casa. Nós estamos estudando, nós estamos fazendo reuniões e nós estamos escrevendo e a gente manda para o apóstolo L, a gente troca as nossas informações e assim nós estamos construindo esse conhecimento do que vem a ser a revelação do sobrenatural. Certo? E aí, meus irmãos, na hora de eu escrever, uma frase veio na minha cabeça, muito forte. Viver com Deus, mas é viver mesmo, mergulhado. Não é viver com Deus meia boca, não, mais ou menos, eu estou aqui, eu estou lá. Não, viver com Deus
é experimentar do sobrenatural todos os dias. Quando você está, mergulhado nele, você anda com ele, você vive com ele, você carrega ele, você exala ele. Você experimenta o sobrenatural todos os dias e você não faz mais assim, porque é normal para você. É rotineiro. É rotineiro. Sabe por quê? Porque essa é a dimensão de Deus, o sobrenatural. E o que é para nós sobrenatural, para Deus é supernatural. É supernatural. Para nós sim, é sobrenatural, a gente se espanta, a gente se admira. Mas para Deus é supernatural. É a essência dele, é Ele. É Ele, Ele faz aquilo, tudo aquilo, Ele só se move no sobrenatural. Porque é a coisa mais normal. Sabe quando um cego de nascença, vamos pegar um cego de nascença, não vamos pegar aquela pessoa que ficou deficiente visual depois de um certo tempo. Não, uma pessoa que nasceu deficiente visual, não enxerga nada desde que saiu da barriga da mãe. Esse deficiente visual, ele vai começar a desenvolver, os outros sentidos, a audição, o tato, o olfato, de uma forma que ele vai transitar, ele vai andar, ele vai fazer tudo de uma maneira muito natural. E você fala assim, nossa, mas como que você sabe que fulano chegou? Eu escutei o portão bater lá fora. Nossa, eu nem ouvi. Nossa, mas eu senti o cheiro dele. Quando abriu a porta, eu senti o perfume. Nossa, eu não senti nada. Nossa, como é que você pegou sei lá, a roupa, o sapato certinho? Puxa vida, eu sei. A pessoa age, a pessoa cega de nascido, ela age naturalmente, ela faz tudo naturalmente. Você que fica, nossa, mas como é que você fez? Como é que você descobriu? Como é que você foi? Como é que você pegou? Supernatural, supernatural. Eu vivo nisso. Desde que eu nasci, eu ando nisso, eu transito nisso. Então, para mim, é supernatural. Da mesma forma, para Deus, o que para nós é sobrenatural, para Deus é supernatural. Sabe por quê? Porque essa é a essência do nosso Deus. Essa é a pessoa do nosso Deus. Sabe, quando ele falou para Moisés, Moisés falou assim, eu vou lá para o rei, e o que eu vou falar para o rei? Quem que me mandou lá? O rei não vai deixar o povo sair do deserto, o que eu vou falar para ele? Ele não vai acreditar em mim, ele não vai me aceitar. Vou falar para ele, quem que me mandou? Vá e só fale para ele, o Deus eu sou. Então, irmãos, Deus não se explica, Deus se vive, Existe uma frase aí, no mundo aí. Não vou falar que é da Bíblia não é versículo bíblico não, viu gente? Deus não se explica, Deus se vive. Então, o Deus eu sou, que tem a essência de soberania sobre todas as coisas, o que Ele faz de maneira sobrenatural, para nós, causa espanto, para Ele não. É supernatural. Supernatural. Essa é a sua essência. Ele é assim. Ele só age assim. E agora, meus irmãos, eu vou falar um negócio. Nós somos para ser assim. Nossa, mas peraí, como assim? Como assim? Primeiro eu quero ler com vocês. Quem está em casa, abra sua Bíblia no livro de Romanos, na carta de Paulo ao povo romano, no capítulo 4,
E no versículo 17, a última parte do versículo 17, capítulo 4, versículo 17 de Romanos, que diz assim, olha: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O Deus que vivifica, que dá vida aos mortos, e chama, traz à existência as coisas que não existem. Aí você vira para mim e fala: peraí, mas se não existe, não existe. Ué, se a coisa não existe, não existe. Não existe para nós. Para Deus existe. Deus, Ele trabalha com o impossível. Deus trabalha com aquilo que não se pode explicar. O sobrenatural é isso. É o que a ciência não pode explicar. Isso é o sobrenatural. Se você for perguntar para o médico, para a médica que tirou o catéter da minha filha e falou: como que deu esse nó aqui? Ela virou para minha filha e falou assim: eu não sei. Eu não sei. Não sei. Se você pergunta para um médico: nossa, mas como esse paciente, até ontem, ele estava com câncer. Olha aqui, a ultrassonografia, a ressonância, estava com câncer. Hoje, olha aqui, a mesma coisa. O que aconteceu? O médico vai falar: eu não sei. Então, o sobrenatural é isso. É tudo que a ciência não pode explicar. E a mente humana, o homem não pode entender. Isso é sobrenatural. Não tem explicação. O homem não consegue entender. E aí, como assim? Traz à existência as coisas que não existem. Esse é o nosso Deus, soberano em todas as coisas, sobre todas as coisas. Ele traz à existência o que não existe. Se nós fôssemos, meus irmãos, elencar todos os feitos de Deus, de Gênesis até Apocalipse, nós só vamos ver atos sobrenaturais. Veja lá na Bíblia, você vai ver Deus falando, fazendo, agindo só de maneira sobrenatural. Não tem passagem que Deus está jogando conversa fora, que Deus está matando o tempo, fazendo alguma coisa de nada relevante. Tudo que você for ler na Bíblia, tudo Deus está falando, Deus está agindo, Deus está fazendo de uma forma sobrenatural. Como eu falei, essa é a essência dele. Essa é a pessoa do nosso Deus. Essa é a essência do seu Pai. Do seu Pai. Essa é a essência do seu Pai. Se a essência do meu Pai é agir de uma forma natural, eu não tenho o DNA dele? Eu tenho. Aqueles que são nascidos de novo, nova criatura, nós temos o DNA de Deus. Então, nós não podemos mais ficarmos admirados, espantados com o sobrenatural. Pelo contrário, nós temos que agir também pelo sobrenatural. Porque foi isso que Jesus falou. Falou assim para os discípulos, falou para nós. Que viam, né, o que Jesus fazia, os milagres. Quantos milagres ele fez, tantas maravilhas, quantas coisas sobrenaturais, né? Primeiro milagre de Jesus, transformar a água em vinho num casamento, foi o primeiro milagre dele. Registrado. Eu creio, talvez tenha, quando ele, criança, adolescente, ele tenha feito outros milagres. Mas o primeiro milagre registrado foi, num casamento, ele transformou a água em vinho. Quantos milagres de cura de cego, cura de paralítico, cura de leproso.
que estava enganado, largado, deixado de lado pela medicina, pela família, pelos amigos. A lepra não tinha cura. Na época aqui, não tinha cura. E Jesus vai e cura, não só um, cura 10. Cura 10 leprosos. Tá bom para você? Ele não cura um não, ele cura 10. Cura paralítico, cura cego. Anda sobre as águas. Então ele fez tanto, que depois ele vira para os discípulos e fala assim: olha, vocês farão coisas iguais e maiores. Então não sou eu que estou falando, nós temos que agir também de maneira sobrenatural, porque nós não portamos, nós não carregamos o Cristo dentro de nós. Se nós carregamos, nós portamos Cristo, nós também temos que agir de uma forma sobrenatural. E quantas vezes, irmãos, as pessoas pedem para a gente orar por elas e a gente fala assim: ai, eu ouvi, acho que foi até a Maurileia ou alguém que falou: ai, eu vou chamar meu pastor, ele vai orar por você. Nossa, meu pastor é uma bênção, ele vai orar por você. Vai lá na minha igreja, tem um grupo de intercessão. Vai lá na minha igreja, tem um grupo de libertação. Vai lá, é uma bênção. Vai lá que vai orar. Meus irmãos, se nós portamos Cristo, se nós carregamos Cristo, nós temos que orar por essa pessoa. Nós temos que orar e manifestar o sobrenatural sobre a vida dela. Agora você fala assim: ah, mas eu tenho medo de orar e não acontecer nada. Tenho medo de orar e não acontecer nada. Sabe por que não acontece? Porque falta fé. Falta fé. O único requisito para nós acessarmos essa dimensão de Deus, entrar nessa dimensão que Deus, como eu falei, Ele transita naturalmente, é nós entrarmos nessa dimensão. E a única coisa, o único passaporte que me faz tirar desse nível aqui real, desse nível natural e me levar para esse sobrenatural, é a fé. E a Bíblia não fala que você precisa ter, não. Se você tiver fé como de um grão de mostarda. Você sabe que o grão de mostarda é a menor semente que existe. Não sei se vocês já viram, algum de vocês já viram o grão de mostarda. Gente, parece um caruncho. Parece aquela bolinha de caruncho. De tão pequenininha que é. É a menor semente que tem. E Jesus fala, se nós tivermos a fé como, né, do tamanho ali, pequenininha, a gente pode fazer grandes coisas. Mas o problema é nosso, que a gente não exercita a nossa fé. A gente tem medo. Eu sempre falo que a fé é que nem corpo. Se você quer ter um corpo sarado, né, os homens aí que gostam de fazer, treinar, para ter um peitoral, bíceps e tal, o que tem que fazer? Treinar, ir na academia. A mulherada, se quer ter uma barriga chapadinha aí, umas pernas torneadas, o que tem que fazer? Ir na academia, fazer exercício, treinar, exercitar. A mesma coisa a fé. Você precisa exercitar ela. Exercitar. Orar por um, orar por outro, decretar isso na vida de um, decretar na vida do outro. Sabe? Não ficar acuado com medo. Ah, mas eu não sei se vai dar certo. Ai, não sei se vai acontecer isso, esse milagre. Depois eu falo, depois eu oro, não acontece nada. Depois se eu decreto na vida dela que ela vai ter um filho porque ela é estéril e não acontece nada. Irmãos, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos
ter fé. E nós precisamos ter muita fé não, muita fé não. Pedro, quando estava lá no barco que Jesus foi até ele, né, andando pelas águas, os discípulos que estavam no barco olharam e viram Jesus andando sobre as águas. A princípio eles gritaram, apavorados, e gritaram de medo e falaram: é um fantasma. Tem gente que quando vê o sobrenatural, morre de medo. Se puder sair correndo, sai correndo. Você já pensou, Ezequiel, você num velório, uma pessoa de Deus, uma pessoa de fé, chega e ora pela pessoa, o defunto levanta? Ou você sai correndo de medo. Foi o que os discípulos, quando viram Jesus vindo, andando sobre as águas, eles gritaram de medo. A Bíblia fala, eles gritaram de medo e falaram: é um fantasma. Pedro, mais ousado, né? Pedro sempre foi mais ousado, mais impulsivo. Pedro falou assim: és tu? És tu, mestre? Se és tu mesmo, fala com que eu vá ir com você também. Deus fala assim: venha, venha. Deus só dá uma ordem, só dá um comando, só dá um comando: venha, faça, decrete, ore, profetize. E aí vai de você, se você vai acatar esse chamado. E aí Pedro: eu vou. Pedro foi, e né, vocês sabem a história, quando ele começa a olhar do lado, começa a se espantar: eu estou andando sobre as águas, eu também estou andando, não estou afundando. Quando ele olha para o lado, né, que a gente sabe, a gente faz uma apologia, quando a gente começa a olhar as circunstâncias da vida, e tira o foco, tira os olhos, tira a visão de Jesus, a gente cai, a gente afunda. Foi o que aconteceu com Pedro, né? Ele começou a olhar: eu estou andando, afundou. Aí Deus, né, Jesus levanta ele e fala para ele o quê? Homem de pequena fé. Homem de pequena fé. Então nós não precisamos ter muita fé. Nós podemos ter pouca fé, mas a pouca fé que a gente tem, ela tem que ser grande. Eu tenho pouca fé. Ai, irmã, eu não tenho muita fé. Mas você tem um pouquinho? Eu tenho, um pouquinho eu tenho, mas não tenho muita. Esse pouco tem que ser grande. Se for grande, você pode decretar sobre uma vida financeira. Você pode decretar sobre um filho que está nas drogas. Você pode decretar sobre um marido que não quer saber nada com nada. Ou de uma mulher, né? A gente sempre fala de marido, né? Também tem mulher também, né? Tem mulher também que não quer nada com nada. Marido: vamos, amor, comigo. Ai, hoje eu não quero. Hoje eu não estou afim, né? Decretar. Profetizar. Você pode. Você pode. Você só tem que atender ao chamado. Atender o venha. Faça. Decreta. Liberta. Crê. Sua fé não precisa ser muita fé, mas o pouco que você tem que ser grande. Há uma diferença entre, né, muito e pouco. Porque eu posso ter muitas bolinhas, mas tudo pequenininha. Agora, se eu tiver uma bola só, enorme, então eu posso ter um pouco só de fé, só um pouquinho, mas esse pouquinho já é muito, já é bastante, é grande, e nós temos que operar sobre o sobrenatural. Irmãos, quando Deus criou Adão,
Deus criou o mundo, né? Se você olhar lá em Gênesis, no capítulo 1, 2, você vai ver que Deus criou o mundo do nada. Diz que a terra era sem forma e vazia. Não tinha forma nenhuma. E era totalmente vazia. Não dá nem para, a mente da gente não dá nem direito para imaginar, né? Uma coisa sem forma, não era redonda, como a gente vê hoje. Era sem forma e totalmente vazia. E Deus simplesmente, na sua soberania, na sua autoridade, Ele falou: haja luz. E houve luz. Haja terra no meio das águas, separando as águas. E houve. Então, Deus, Ele é soberano. E quando Ele cria o homem, meus irmãos, quando Ele cria Adão, vejam bem, quando Ele cria Adão, fala assim lá em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tem gente que fala assim, né? A gente ouve muito falar assim, de uma forma errada. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Está errado. Imagem e semelhança. Está errado. Se você olhar nas traduções gregas, tem esse e, essa conjunção e aí. Façamos o homem à imagem e semelhança. Isso é na tradução grega. Na tradução do latim também tem esse e aí. Agora, quando você pega na tradução original hebraico, está escrito assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Sabe o que isso quer dizer? Que imagem e semelhança são palavras sinônimas. E o que é a palavra sinônima? Palavra que tem o mesmo significado, tem o mesmo sentido. Então, semelhança e imagem é a mesma coisa. Então, vamos fazer o homem a nossa imagem, igual a gente. Deus estava falando isso, vamos fazer o homem como nós. Como nós. Não estou falando no nós físico. Não estou falando no nosso físico, que Deus tem cabeça, tem... Não estou falando isso. Eu estou falando na essência, na plenitude. Quando o homem faz o homem do barro e sopra sobre as suas narinas, diz ali que ele jogou todo o ar nas narinas do homem e o homem passou a ser alma vivente. Todo ar de vida, a Bíblia fala que ele... Quando Deus sopra sobre as narinas do homem, Ele joga todo o sopro de vida sobre o homem. E quem é vida, gente? Quem é vida? Jesus. Cristo é a vida, a própria vida. Então, quando Ele sopra nas narinas de Adão, Ele está jogando toda a sua essência, tudo de vida que ele tinha sobre o homem. O homem passou a ser um ser em plenitude, como Deus. Ele não era Deus. Vejam bem, ele não era Deus. Ele era igual, semelhante a Deus. Semelhante a Deus. Então ele tinha todos os atributos que Deus tinha. Eu chego a ousar, a pensar, meus irmãos, que Adão, no Éden, o Éden, com certeza não era um lugar pequenininho. O Éden devia ser um jardim, um lugar imenso, imenso, de campos, árvores, rios, imenso. Vocês acham, agora só conjecturando, tá? Não está escrito isso na Bíblia. Mas diante disso, de que o homem foi criado, a imagem conforme a semelhança de Deus, com toda a essência de Deus, com todo o atributo de Deus, quando Deus sopra nas narinas dele, me dá o direito de eu pensar assim: vocês acham que Adão, para ir de um lado, vamos supor, do norte do Éden, para ir para o sul, Adão ia andando? Vocês acham? Eu acho que não.
Eu acho que Adão já estava lá. Sabe que nem o Felipe lá no Novo Testamento, que ele estava num lugar e o Espírito levou ele para outro lugar onde estava o eunuco, lendo a Bíblia, mas ele não estava entendendo nada. Esse eunuco, ele estava lendo e não estava entendendo nada. E o Espírito de Deus pega Felipe de um lugar e leva ele lá onde estava o eunuco, num lugar totalmente diferente, totalmente longe, gente. Longe, dias para chegar de um lugar para o outro. Felipe vai, ensina, explica a passagem que o eunuco estava lendo. O eunuco aceita Jesus, se converte. Felipe batiza ele num riozinho ali, num lugarzinho ali, e volta. Então vocês acham que Adão, quando ele ia da banda norte para a banda sul, da banda leste para a banda oeste, ele ia andando? Claro que não. Adão, ele tinha essência, ele tinha os atributos, ele tinha Deus dentro. Quando Deus... Adão mergulhava. Você acha que ele ficava lá 3, 4 minutos? Não. Adão mergulhava e ficava. Deus manda ele dar nome para os peixes, para os animais. Então Adão mergulhava como os peixes. Tudo naturalmente. Para nós é sobrenatural. Eu acredito, tudo isso é conjecturas, gente. Eu chego a pensar que quando Adão corria e caía, e dava uma esfolada no joelho, ele punha a mão assim, ó. Pronto, sarou, curou, sumiu machucado. Então Deus criou o homem, gente, a sua imagem, semelhança para governar sobre a terra. Mas a gente sabe que com a queda do homem, isso ficou perdido. O homem, Adão, tinha a mente de Deus. Adão tinha a visão de Deus. A partir do momento que ele come lá do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, é como se ele estivesse falando assim: olha, eu não quero mais ter a sua visão, Deus. Eu não quero mais ter a sua mente. Agora eu quero ter a minha mente. Eu vou aprender, eu vou conhecer, eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou ser bam. Eu não quero mais ter a sua visão, Deus. Agora eu vou enxergar o que eu quero. Com isso, com essa queda, o homem perde essa capacidade de agir no sobrenatural. E aí ele passa a experimentar do impossível. O homem passa a experimentar das dificuldades, das impossibilidades. Que aí é a hora que Deus tem sempre que agir. Deus sempre tem que agir. O homem já não consegue mais sair das suas situações impossíveis. Para ele se torna tudo impossível. E Deus começa a usar homens, profetas, sacerdotes, para operar o impossível, para operar o sobrenatural. Mas isso passa a ser somente para algumas pessoas no Velho Testamento. Uma coisa que era para ser todos. Deus, quando criou Adão, era para todos terem a essência de Cristo. Ter Deus, o Espírito de Deus, agir nessa dimensão do sobrenatural. Mas com a queda do homem, isso se perde. E só é restaurado quando vem o segundo Adão, que é Jesus. Quando Jesus vem, ele restaura essa posição caída. Restaura, nos reposiciona, nos coloca novamente no lugar de filhos, no lugar de governo. E agora Deus enxerga o que em nós? Cristo. E se nós temos Cristo, nós voltamos então àquela
aquele homem original, Adão. Então, por isso, meus irmãos, nós não podemos mais nos espantar quando acontece o sobrenatural de Deus. Pelo contrário, nós temos que nos acostumar com isso. Temos que nos acostumar com os irmãos, o Marinaldo colocando a mão num paralítico e andando. E você não fala, Marinaldo, não. Amém, Marinaldo. O Senhor é com você. Deus vive na sua vida. Deus reina na sua vida. Você tem fé. Você tem a mente de Cristo, Marinaldo. Por isso você fez isso. E eu vou fazer também. Porque eu sou filho de Deus. Eu tenho a mente de Cristo. Eu carrego Cristo. Então não tem que ser mais causar espanto. Pelo contrário. Nós agora é que assumimos essa posição. Quando Jesus estava aqui na terra, Ele que fazia todos esses milagres, né? Sinais e maravilhas. Agora esses sinais e maravilhas têm que nos acompanhar. Não é assim que a Bíblia fala? E sinais e maravilhas nos acompanharão. Então, nós temos que produzir sinais e maravilhas. Aí você fala assim, mas puxa vida, é muito difícil. Como que eu vou ter a mente de Cristo? Será que eu preciso me santificar? Eu preciso jejuar? Eu preciso orar dia e noite? Eu preciso ir para um monte? Eu preciso ler, comer a Bíblia? O que eu tenho que fazer? Meus irmãos, só se renda. Só se renda. Para de querer levar a vida do seu jeito, com as suas forças. Eu sei o que eu estou fazendo. Deixa comigo que eu sei o que eu estou fazendo. Sabe isso aí? É lá o Adão lá que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deixa que agora eu sei. Agora eu sei tudo. Agora eu tenho conhecimento de tudo. Então, só se renda, meus irmãos. Só se renda a Deus. Ande com Ele. Ande com Ele. Converse com Ele. Não precisa você estar ajoelhado. Você não precisa estar numa igreja para você conversar com Ele. Converse com Ele 24 horas. Converse. Conte as coisas para Ele. Peça direção quando você estiver na dúvida. Deus, me ajuda. Espírito Santo, me mostra. Converse. Abra o seu coração. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus. O que é isso? Andou com Deus. Era isso. Andar com Deus é isso. É você andar 24 horas conversando, falando, ouvindo. Você, sabe, você vê alguma coisa que não está legal, sai fora. Passou lá um canal que não está bacana, não tem coisa boa, não está aparecendo coisa legal. Mas ninguém está vendo. Ninguém está aqui na sala comigo. Quem que vai saber que eu estou assistindo isso? Deus está vendo. Você não anda com Ele, você não vive com Ele. Então falando, não, eu sou de Deus, eu carrego Deus, eu ando, Ele é meu amigo, Ele está aqui dentro. Ele não está aqui não, viu, meu irmão? Ele não está aqui do lado não, está aqui dentro, se movendo através de você, através de mim. Nós só somos um corpo só somos um corpo. Mas o Espírito tem que estar agindo em nós. Como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir do momento que eu abro mão das minhas vontades, abro mão dos meus achismos, abro mão do que eu acho que é bom para mim, e falo, Deus, faça a tua vontade, porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A tua vontade é maior e melhor que a minha. Quando você se rende, Deus, eu cansei de lutar com as minhas armas, com o que eu acho que tem que ser, como tem que ser. Eu cansei. Eu entrego
tudo, dirige a minha vida. Dirige a minha vida. Eu quero estar com o Senhor 24 horas. Fala comigo, Espírito Santo. E aí você vai ver, você vai começar a experimentar o sobrenatural de Deus. Porque foi isso que esses homens todos que a gente vê, Moisés abrindo o mar, Elias falando para parar e não chover mais durante 3 anos e meio. Elias falou, ó, não vai chover mais durante 3 anos e meio. Olha que ousadia, gente. Você chegar e falar para um povo, não vai chover mais durante 3 anos e meio. Mas sabe por quê? Porque ele sabia quem que estava legalizando ele, quem estava garantindo ele. Deus podia falar assim, ô Elias, por que você falou isso? Você é Deus, Elias, para fechar os céus? Que isso, Elias, como é que você fala que não vai chover durante 3 anos e meio? Mas Deus simplesmente, meu filho falou, filho que anda comigo, servo fiel, anda comigo, então eu vou fazer. Enoque fez isso. Enoque andou com Deus 365 dias e não viu a morte. Enoque, ó, sumiu. Enoque não experimentou da morte. Ele andou com Deus todos esses anos e um dia Deus, ó, carregou ele. Ninguém viu mais Enoque. Então, andar com Deus, viver com Deus, nos dá essa possibilidade de presenciarmos, de experimentarmos o sobrenatural de Deus todos os dias. Foi o que esses homens todos, Paulo, Pedro, João, chegou no paralítico lá, paralítico, dá uma esmolinha, ele falou, olha, não tenho ouro, não tenho prata, mas olha para nós, olha, o homem lá olha, vamos, levanta e anda. O homem levantou e andou. O que é isso? É a pessoa que está mergulhada em Deus, está andando com Deus, 24 horas, pensa em Deus, conversa com Deus. Então, meus irmãos, é isso, para nós experimentarmos o sobrenatural de Deus, que é a essência dele, que ele vive nesse sobrenatural, que para nós é sobrenatural, para ele é super normal, super natural. Você só precisa ter um pouquinho de fé, mas tem que ser grande, um pouquinho de fé, se render, entregar os pontos todos para ele e falar, toma a minha vida, toma, domina a minha vida. O negócio é que a gente, quer Jesus como Salvador, mas não quer Ele como Senhor, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Salvador eu quero, para Ele me salvar, para me dar a vida eterna, para me levar para o céu. Salvador eu quero, mas e Senhor? Senhor é ser senhorio da sua vida. Senhor é dominar a sua vida, suas vontades, suas palavras, seus pensamentos, suas atitudes, tudo. Mas peraí, mas então não vou poder mais fazer isso? Não vou poder mais fazer aquilo? Eu vou ter que fazer assim, vou ter que fazer assim. Então acho que eu não quero não. Quer Jesus como Salvador, mas não quer Jesus como Senhor. E ter Jesus, ter Cristo como Senhor na vida da gente é tão maravilhoso. É ser livre. Ter Jesus, ter Cristo como Senhor da minha vida é ser livre. É experimentar dessa liberdade, dessa alegria o tempo todo. Uma alegria, uma paz que excede todo o entendimento. É experimentar o sobrenatural de Deus todos os dias. Todos os dias. E sem sofrimento. Porque tem gente que acha que evangélico, que crente é um povo coitado, Ai, coitado deles.
Nossa, eles não podem isso, não podem aquilo. Ai, que dó que eu tenho deles. Mal sabe eles que nós somos o povo mais felizes do mundo. Mais felizes. Não tem como não viver com Deus. Não tem como não viver mergulhado nesse Deus. Andar com esse Deus. Carregar esse Deus. Não tem como. Não tem vida fora dele. Amém? Então o sobrenatural é para nós todos. É para nós todos. A única coisa que nos impossibilita de andar no sobrenatural e ficar espantado, ou então até correr de medo, é a nossa mente. Quando você não tem a mente de Cristo, você tem a mente humana, a mente cheia de fortalezas. Ai, não posso. Ah, isso é impossível. Ah, não, isso não vai acontecer. Não vai, imagina como vai acontecer isso, não tem como. Quando você tem essa mente, aí não vai acontecer mesmo. Não vai acontecer mesmo, mas quando você passa a andar com Deus, você passa a ter a mente dele. Você já viu? As mães sabem muito bem, né? O filho começa a andar com um amiguinho, você fala assim, você está muito andando com o fulaninho lá. Você está falando as coisas que o fulaninho faz, está brincando, está com as brincadeiras que o fulaninho faz, falando as mesmas palavras, fazendo lutinha, não é? A mãe fala para a menina, você está andando muito com a fulana. Está querendo que eu compre roupa assim, que eu compre roupa assado, né? Está andando muito. Porque quanto mais você anda com uma pessoa, mais parecido você fica com ela. Mais parecido você fica com ela. Você acaba se pegando, fazendo coisas iguais a ela, pensando, se vestindo. É isso. Quando você começa a andar com Jesus, você começa a pensar como Ele. E quando você adquire a mente de Cristo, aí você entra para outra dimensão, para outro nível. O sobrenatural para você não vai ser mais sobrenatural, vai ser supernatural. Amém? Que Deus abençoe vocês. E esse mês de novembro nós vamos ter mais e mais palavras sobre a revelação do sobrenatural na nossa vida. Amém? Que vocês possam acessar isso. Vocês possam acessar. Nós somos fruto de um milagre. Nós estarmos aqui, nós somos um milagre, né? A graça de Deus nos alcançou. É um milagre, é uma bênção, é uma maravilha. Para quê? Para você agora operar milagres, para você agora operar maravilhas, para você agora atuar no sobrenatural. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.